Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Tiago Romão e agora nós vamos iniciar mais um vídeo, que é o nosso vídeo referente à disciplina de Matemática Financeira, aula 2, lá da turma da Escola Técnica Mônaco, ok? Bom, pessoal, então a gente vai começar aí agora, né, a falarmos sobre juros simples, né? Então, hoje a gente vai abordar a questão de juros simples, a questão das taxas, a questão do montante e também do desconto, né, simples também, que vai envolver no conteúdo, tá? De matemática financeira desta segunda aula. Então, pessoal, vamos lá. Vamos aqui dar início. Então, nós falamos sobre juros simples, que é o intuito da nossa matéria, tá? E aí eu tenho uma introdução. Eu sempre, quando eu gosto de abordar essa introdução para que você possa entender, tá? Então é o seguinte, ó, você normalmente a gente ouve frases no nosso dia a dia, tá? Vou depositar meu dinheiro em uma caderneta de poupança, pois ele vai render juros. Vou emprestar meu dinheiro, pois ele rende juros. Ou seja, a gente ouve isso no dia a dia de outras formas, porque você movimenta dinheiro, né, de uma certa forma, quase todo santo dia. Quando você, por exemplo, empresta o dinheiro para alguém, quando você compra algum bem ou um serviço, é uma forma de você utilizar a moeda dinheiro, que é a caracterização aí deste processo também, tá? Então, além das condições de você utilizar o dinheiro visando rendê-lo, quando você, por exemplo, emprega esse dinheiro no negócio, você visa obter os juros, né? Que é a contrapartida pelo risco que você colocou neste negócio, tá? Então, a gente vai entender o que é juro, capital e taxa. Então, vamos lá pegar esse exemplo. Se A, ou seja, se uma pessoa X empresta para uma outra pessoa B ou Y R$ 100 pelo prazo de um ano, é comum, e aí a gente está falando é comum, que ao final desse prazo, essa pessoa que pegou o dinheiro emprestado vai devolver os R$ 100, mais os R$ 36, que seria uma compensação financeira por ter pego emprestado esse dinheiro dessa pessoa. Aí, gente, é natural que, de uma certa forma, quando a gente está falando, por exemplo, de dinheiro, a gente deve levar em consideração algumas características, por exemplo. Então, assim, se você está pegando dinheiro emprestado que é algum conhecido, alguém que às vezes você tem ali uma determinada intimidade, é natural e pode acontecer que você não precise pagar nenhum juros, né? Por aquele dinheiro que você pegou emprestado. Mas, naturalmente falando, quando a gente pega dinheiro emprestado com alguém, a gente tem aí uma condição de juros, tá? E aí, designando um capital, uma quantia determinada emprestada, a gente tem o seguinte: R$ 100 significa o capital, R$ 36 é o juro, e aí o que é o juro? É a remuneração a qualquer título que é atribuído ao capital que alguém, teoricamente, pegou emprestado e deve pagar essa compensação financeira, tá bom? Tudo bem até aí? Vamos seguir então. A gente vai ter exemplos aqui. Bom, como é que a gente determina na prática, então, o valor do juro que a gente está cobrando ou que a gente pretende receber? Bom, a gente precisa ter, primeiramente, uma taxa percentual. Deixa eu colocar aqui numa outra corzinha. Então, a gente pretende ter uma taxa percentual referida a um determinado intervalo de tempo, né? E a gente está relacionando ela como taxa de juro, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, se a gente quisesse descobrir, ó, naquele exemplo anterior, R$ 100 foi o capital, não foi isso? Isso aqui, ó, esse valor foi o capital. E aqui, ó, teoricamente, foi o juro. Então, podemos dizer, se eu fizer a devida divisão, R$ 36 dividido por 100, vai ser o quê? 36% ao ano. Então, significa dizer que a taxa de juros, obviamente que aqui 36%, né, ao ano, pode ser representada de duas formas. 36%
ou 0,36, que aí a gente vai lembrar aquilo que a gente viu em sala. Eu tenho 36%. Isso significa qualquer número percentual, 36 dividido por 100, ou na forma decimal, 0,36, tá bom? Como no estudo de percentagem, a primeira representação vai receber o nome de forma percentual, ou seja, essa forma aqui, ó, é a forma percentual, tá? E esta forma aqui é a forma unitária ou decimal, ok? Então, sempre que falamos em juro relativo a um capital, estamos nos referindo à remuneração desse capital dentro de um intervalo de tempo que é um período financeiro ou período de capitalização, ao qual aquele capital, dentro daquele tempo, referido àquela taxa, vai proporcionar um juros, o que no final a gente vai chamar de montante, ok? Regimes de capitalização, tá? O que são os regimes de capitalização? A gente entende que o regime de capitalização é o processo que vai formar esse juro. E há dois tipos de regime, o juro simples e o juro composto, tá? A gente está abordando aqui sobre os juros simples. Então, no regime de juro simples, que é o que a gente vai ver, é aquele que a gente só calcula com base no capital inicial. Se o capital inicial foi R$ 100, todo o juro no processo vai se basear com base nesse capital inicial. No regime de juro composto, o juro se forma ao fim de cada período e é incorporado a esse capital, aonde de uma certa forma vai gerando o juro de cada período dentro desse capital que foi incorporado. Então, os juros sempre serão capitalizados, tá? No regime de juros simples, acabei de explicar aqui que eles não são capitalizados. Por quê? Porque eu utilizo como parâmetro o capital inicial. Como é que é feito o cálculo dos juros simples, galera? Seguinte, a gente tem que entender que a gente está trabalhando sobre relações proporcionais, por isso que tem uma relação lá com a disciplina de matemática básica, né? De um fator de proporcionalidade, onde nós temos aqui C, que corresponde ao capital inicial ou principal, J, juros, N, tempo de aplicação e I, taxa. A gente vai ver em algum determinado lugar que a gente pode chamar de capital C ou P, né? E N pode chamar de T de tempo também, tá bom? Aí nós temos a fórmula aqui da seguinte forma: juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa é a fórmula de aplicação para a gente poder encontrar os juros proporcionais dentro de juros simples. Vamos pegar aqui um exemplo para que a gente possa entender. Eu sempre explico, quando a gente vai tratar de um determinado exemplo, que é interessante que o aluno separe as informações, né? Aquelas informações que estão sendo abordadas aí no processo. Então, desculpa, tomou-se emprestada a importância de R$ 1.200 pelo prazo de 2 anos, a taxa de 30% ao ano. Qual será o valor do juro a ser pago? Então vamos separar as informações primeiro. O que ele me dá aqui? Uma importância de R$ 1.200. Então isso aqui significa que é o quê? Capital. Então, o capital é de R$ 1.200. O prazo, que é N, é 2 anos. E a taxa, que é I, é 30% ao ano. E aí a gente vai até abordar mais ali à frente sobre a questão de taxas equivalentes e proporcionais, mas sobre o seguinte: reparem que a taxa e o prazo, elas têm que estar dentro do mesmo período, ano a ano, mês dia a dia, né? Semestre, trimestre, bimestre, quadrimestre, significa estar dentro desse mesmo proporcionalidade. E elas estão dentro porque o tempo é 2 anos e a taxa é 30% ao ano. Então, a gente tem essas informações e ele quer encontrar o quê? Ele quer saber o valor de juros, que a gente não sabe. A gente já viu aqui no slide anterior a fórmula. Então, eu vou botar a fórmula aqui. Juros é igual a capital vezes taxa vezes N. Tá? Então, já até separei a fórmula aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Vamos colocar os dados aqui. Juros é igual a capital 1.200 vezes. Aí, eu não posso colocar a taxa em percentual. Ou eu vou colocar ela na forma de fração ou decimal, que é o quê? 30 dividido por 100, 0,3, não é isso? Belezinha? Então,
0,3 vezes 2. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou achar os juros no valor de 720 reais, ok? Então, tá aí o valor de juros, beleza? Então, peguei o dinheiro emprestado, R$ 1.200, durante 2 anos, com uma taxa de 30% ao ano. No final, vou devolver os 1.200 mais R$ 720 de juros. Se eu for fazer a soma, R$ 1.920, que é o montante que a gente vai ver lá na frente, beleza? Então, vamos seguir. Aí a gente tem um outro exemplozinho também, para a gente poder reafirmar aí o conhecimento. Aplicou-se a importância de R$ 3.000. Pelo prazo de 3 meses, a taxa é de 1,2% ao mês. Qual é o valor dos juros a receber? Vamos separar as informações. Então, eu tenho aqui o capital, que é quanto? R$ 3.000. Eu tenho o prazo, que é 3 meses. E eu tenho a taxa, que é 1,2% ao mês. E eu quero achar o valor de juros, que eu não sei. Vou aplicar o que? A mesma fórmula de juros. Juros é igual, né, capital vezes taxa vezes o prazo. Tá aqui, ó. Deixei a fórmula. Então, eu vou colocar aqui, ó, fórmula, né, a fórmula de juros. Ok? Bom, agora nós vamos resolver. Juros é igual a capital R$ 3.000. Aí a mesma coisa aqui. Significa 1,2 dividido por 100 na forma de fração, ou em número decimal, 0,012. Então, multiplicando 0,012 na forma decimal vezes 3. O valor de juros multiplicando todos esses valores aí vai dar R$ 108. Okay? Então, o valor dos juros, que significa o quê? Peguei um dinheiro emprestado, R$ 3.000, durante 3 meses, com uma taxa de 1,2% ao mês, significa que no final eu vou devolver os R$ 3.000 mais R$ 108 de juros. Ok? Fechado? Estamos falando no regime de juros simples, beleza? Então, vamos seguir aqui novamente. Bom, agora a gente fala sobre taxas proporcionais. E na relação das taxas proporcionais, duas taxas são proporcionais quando seus valores formam uma proporção, conteúdo lá da matemática básica, com os tempos a elas referidos dentro, ou seja, no mesmo período, na mesma unidade. Então, dadas as duas taxas percentuais ou unitárias e apóstrofo relativas aos tempos n e n apóstolos referidos à mesma unidade, a gente tem aqui a seguinte equação, onde as taxas e apóstolo devem ser ambas percentuais ou unitárias. Então vamos ver aqui um exemplo. Assim, as taxas de 18% ao ano e 1,5% ao mês, por exemplo, são proporcional. Por quê? 18 sobre 1,5 é igual a 12 sobre 1. Porque 18% ao ano corresponde a 12 meses e 1,5% corresponde a um mês. Eu vou aqui, né, teoricamente, tirando o percentual 0,18, que é o que? 18 dividido por 100, 0,18. 1,5 dividido por 100, 0,015. E 12, porque teoricamente tem um ano, tem 12 meses, tá? E aí, se aplicando a esse contexto, eu consigo achar a taxa equivalente proporcional. Né? Então, observe que I é sempre a taxa relativa a maior período. Então, a gente vai ver aqui no exemplo prático agora, para vocês entenderem e fixarem. Calcule a taxa mensal proporcional a 30% ao ano. Então, ele me diz o seguinte, ele quer achar a taxa mensal proporcional a 30% ao ano. A gente já sabe que um ano tem o quê? 12 vezes, não é isso? Então, eu posso aplicar aqui que IK é igual, teoricamente, a 30 dividido por 12. E isso aqui vai dar o quê? 2,5% ao mês. Significa que a taxa mensal proporcional é de 2,5% ao mês. Parte 2. Calcule a taxa mensal também proporcional de 0,08% ao dia.
Aí a gente também tem que entender a mesma lógica. Um mês tem quantos dias? 30 dias, não é isso? Então, teoricamente, o que vai acontecer é o 0,08 vezes quanto? Vezes 30. Isso aqui vai me dar 2,04% ao mês. Então, achei aqui também a taxa mensal proporcional, beleza? Então, tá aí os exemplos. Agora a gente fala sobre taxas equivalentes. E aí, quando a gente está falando de taxa equivalente, é o seguinte, ó, duas taxas são equivalentes quando aplicadas a um mesmo capital durante o mesmo período produzem o mesmo. Ou seja, taxas que teoricamente são diferentes, mas que estão aplicadas no mesmo capital, no mesmo período e rendem o mesmo juro. Vamos calcular, por exemplo, o juro produzido pelo capital de R$ 2.000. Ou seja, há uma taxa de 4% ao mês durante 6 meses e a taxa de 12% ao trimestre durante 2 trimestres. Se você for olhar, 2 trimestres também tem 6 meses. Né? E 12% ao trimestre significa que é 12% o quê? Dentro de 3 meses. Se você pegar 3 meses e dividir, vai dar 4% também. Então, ó, no primeiro caso, dividindo, a gente tem que capital 2.000, N é 6 meses, e a taxa 4% ao mês, que é 0,04. O juro produzido foi de quanto? R$ 480. Aplicando agora 12% ao trimestre, vou achar também R$ 480. Então, os juros produzidos são iguais, tanto para quando tem uma taxa de 4% ao mês ou 12% ao trimestre, sendo então elas taxas o quê? Equivalentes, ok? Então as duas taxas elas são equivalentes por essa condição. Elas têm o mesmo capital, elas têm o mesmo período e elas rendem o mesmo juro. Fechado? Então vamos falar agora sobre montante. Bom, já vimos que o montante nada mais é do que a soma desse capital mais o juro que no final do período de aplicação vai ser entregue ali, né, como compensação financeira. Então, montante, capital inicial mais juro. Não esqueçam disso aqui. Ó. Beleza? Ou o valor nominal é igual ao valor atual mais juro. Como é que é a fórmula? A fórmula está aqui. Né? Eu posso encontrar montante, se eu já tiver o valor do capital mais os juros, é só fazer o quê? A soma dos dois é o montante. Tá? E de uma certa forma você consegue encontrar o valor de montante. E aí eu tenho uma fórmula já específica que é o quê? Montante é igual a capital vezes U mais I vezes N. Fecha parênteses. Vamos aplicar aqui a nosso entendimento, tá? Que montante receberá um aplicador que tem investido R$ 28.000 durante 15 meses a taxa de 3% ao mês? Então, o que vai acontecer? Vamos separar a informação. Se o montante que ele está, se teoricamente o montante é o que ele quer saber, então eu não tenho o valor do montante. Aí ele está falando que o aplicador tem investido, então esse aqui é o valor do capital, R$ 28.000, não é isso? O prazo é 15 meses e a taxa é 3% ao mês. Separei essas informações, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os cálculos. Então a fórmula já está ali em cima. Então vamos lá, qual é o valor do capital? R$ 28.000. E aí 1 mais I. Sabemos que é 3%, né? 3 sobre 100 ou, né, 0,03. Então 0,03 vezes quanto? Vezes 15. Belezinha? Fazendo devagar. Montante, repito novamente, 28.000. Isso aqui vai dar 1 mais 0,45, tá? E aí, agora, filho, é só aplicar a fórmula. Já estamos aplicando, inclusive, 1,45. Fazendo essa multiplicação, eu vou achar o valor do montante, que é R$ 40.600. Significa dizer que no final daquele período, o valor, né, que esse aplicador vai receber é de R$ 40.600, tá bom? Beleza? Bom, agora a gente fala sobre
descontos simples. E nesses descontos simples a gente vai entender uma introdução breve. Se uma pessoa, por exemplo, desculpa, ela deve uma quantia em dinheiro numa data futura, é normal que ela vai entregar ao credor um título de crédito que comprove, ou seja, essa dívida que ela possui, né, com essa pessoa. E todo título de crédito sempre vai possuir uma data de vencimento. Por exemplo, se você tem lá um. A gente às vezes até pega exemplo de escola. Quando você emite um boleto, você tem se você por algum acaso pagar antecipado, você vai ter um desconto. Ou se você tem uma duplicata com valor lá à frente e você queira antecipar para tentar reaver algum desconto, tá bom? E desconto é uma das aplicações mais comuns dentro da regra de juros. E o que são títulos de crédito? São tanto ou nota promissória, que é um comprovante da aplicação desse capital e tem um vencimento pré-estabelecido ou pré-determinado, tá? Muito utilizado por pessoas físicas e entre elas também, e dentro de uma instituição financeira. Duplicata, que acontece muito entre empresas relacionada a mercadorias, fornecedores e empresas. E letra de câmbio, né, que é um comprovante de aplicação, às vezes, de algum capital que tem um título de um portador, por exemplo, tá? Aí, o que é o desconto? Tá? Com relação a essa questão do título de crédito, pode ocorrer que o devedor efetue pagamento antes, vou até grifar aqui, ó, que o devedor efetue pagamento antes do dia pré-determinado. Então, assim, se por acaso eu pagar esse título antes do dia pré-determinado, eu vou acabar me beneficiando com algum tipo de abatimento. Mas pode ser também, e isso obviamente se eu sou quem? O devedor. Mas o credor, ele pode necessitar do dinheiro e ele pedir, de uma certa forma, esse dinheiro de volta de forma antecipada. E aí ele pode abater ali o valor porque você pré-estabeleceu com ele pagar mais à frente e com um juro, tá? Então, para tantas as duas situações, pode haver um desconto, tá? E aí a gente vai falar sobre essas operações. Além disso, o dia de vencimento normalmente é o dia fixado no título de pagamento. O valor nominal é o valor do título, quando você iniciou aquela dívida, é o valor que correspondente a ser pago até a data de vencimento. O valor atual significa o valor que você vai pagar atual, já tendo desconto, e o tempo e o prazo é o que compreende ali até o período de vencimento, até o abatimento, tá? Então, o desconto nada mais é do que uma quantia que vai ser abatida nesse valor nominal, que era como se fosse o capital lá, que você teoricamente pré-estabeleceu a pagar, né? E a diferença entre o valor nominal e o valor atual, tá bom? O desconto ele pode ser dentro do contexto de comercial, desconto racional, a gente vai botar desconto comercial. Qual é a definição do desconto comercial? Bancário por fora, que é o mais utilizado. Ele já tem uma taxa pré-fixada, uma taxa já correspondente. Onde a gente tem aqui as nomenclaturas. D é o nome do valor do desconto, N é o valor nominal do título, A é o valor atual comercial, ou valor descontado, N é o tempo e a taxa de desconto. E aqui a gente tem a fórmula de desconto, que é D igual a N vezes I vezes L, tá? Que a gente vai achar o valor do desconto comercial. Mas se eu quiser, por exemplo, achar o valor atual, eu posso utilizar essa fórmula. Se eu já tiver o valor nominal mais o desconto também, eu consigo já achar o valor atual. Ou posso aplicar essa fórmula aqui que eu vou achar o valor atual comercial, tá bom? Normalmente esse desconto comercial ele só é empregado para períodos curtos, porque prazo mais longo já pode ultrapassar o valor nominal do título e não tem nenhuma relevância para isso, tá? Com base nisso, vamos pegar aqui um exemplozinho que vai facilitar vocês aí na hora de entender o conteúdo. Bom, um título de R$ 6.000 vai ser descontada a taxa de 2,1% ao mês, faltando 45 dias para o seu vencimento. Então, o que ele quer? Encontre o valor do desconto comercial e o valor atual comercial. Vamos separar as informações primeiro? Então, ele me diz ali um título, então esse é o valor nominal. Né? Então, é N, que é de quanto? R$ 6.000. Ele me diz também a taxa de 2,1% ao mês. E ele me diz também, né, o período, que é 45 dias, né, da questão do vencimento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a taxa ela está
em mês e o período está em dias. Então a gente pode colocar aqui, né, já teoricamente, pegando esse valor aí, tirando do percentual, vai dar 0,021% ao mês, dividindo ele por 30, né? Vai dar quanto? 0,007 ao dia, tá? Agora a gente pode aplicar a fórmula do desconto. Que fórmula é essa? Essa aqui, ó. Desconto é igual a valor nominal vezes a taxa vezes o período. Então vamos lá aplicar. Vou colocar aqui, inclusive, né, para facilitar o entendimento. E aí a gente aplica aqui, ó. Então, desconto é igual valor nominal R$ 6.000 vezes o que? A taxa 0,007 vezes 45, ok? Fazendo toda essa multiplicação, eu vou achar o valor de R$ 189, ou seja, o valor do desconto, já que eu vou pagar, né, antecipadamente, ou seja, falta 45 dias, vai ser de R$ 189, tá bom? Agora, qual vai ser o valor atual? Lembra que eu falei daquela fórmula que é essa aqui, ó, A é igual a N menos D. Então, significa dizer o seguinte, que A, que é o valor atual, vai ser 6.000 menos R$ 189. Então, o valor de A vai ser de quanto? R$ 5.811, ok? Então, vai ser esse o valor atual, ou seja, o valor que de fato do título já se descontando esses R$ 189, que é o desconto comercial, tá bom? Então, esse aí é um exemplo. Aí nós temos um outro exemplo também para a gente poder abordar. Uma duplicata de R$ 6.900 foi resgatada antes do seu vencimento por R$ 6.072. Calcule o tempo de antecipação, sabendo que a taxa de desconto é de 4% ao mês. Então, vamos lá. Ele quer saber o quê? O tempo de antecipação. Então, o tempo eu não tenho. A taxa eu tenho que é 4% ao mês. Eu tenho uma duplicata de 6.900, ou seja, valor nominal 6.900. E o valor atual que ele já me dá, R$ 6.072. Com base nisso, eu consigo já entender ali as características do que ele quer saber. Aí, ele quer saber o seguinte, ele quer saber o valor de N. Temos uma fórmula que vocês já devem ter visto, que é N multiplicando 1 menos I vezes N. Então, eu já tenho esses dados aqui. A é quanto? 6.900. Desculpa, 6.072, tá? Professor confundindo aqui. 6.072, 6.900, 1 menos I. Menos I é quanto? 0,04 vezes N. Aí, a gente tem que entender o seguinte, esse aqui está multiplicando, se eu jogo para cá, dividindo. Então, 6.072 dividindo por 6.900, né? 1 menos 0,04 multiplicado N. Esse valor aqui dividido vai dar 0,88, tá? Igual a 1 menos 0,04 N. Aí agora, o que vai acontecer? Vou passar esse 1 para lá. Se eu passar esse 1 para lá, vai ficar N igual 0,12 dividido por 0,04. N vai ser igual a 3 meses. Ou seja, o tempo de antecipação é de 3 meses. E aí, se eu quisesse até achar o valor do desconto, era só eu pegar N menos A é o valor do desconto, que aí daria ali R$ 828, tá bom? Então, só para vocês entenderem aí as características desse valor, beleza? Pois bem, taxa de juro efetiva, né?
dentro do contexto de a gente entender que a taxa de juros dentro de um período de capital A, onde a gente tem um montante N, pode ser cobrada uma operação de desconto, e essa operação pode ser chamada de taxa de juros efetiva, e a gente utiliza essa fórmula aqui. Então vamos pegar aqui um exemplo para que vocês possam entender, né? Ele já até separa os dados. Então ele me dá o valor do título, ele me dá a taxa, inclusive aquele exercício anterior, ele me dá o desconto, ele me dá o tempo. Todas essas informações ele me dá aqui. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu já sei que se eu pegar aqui, ó, A, N menos D, vai ser A, teoricamente, 6.000. A gente já fez isso lá, 189. A vai ser igual a 5.811. Ok? Beleza? E aí, o que eu vou aplicar? Vou aplicar agora essa fórmula aqui, ó. D dividido igual a vezes N. Então, a taxa de relativa, né, vai ser D. Qual é o valor de D? 189. E aí ele diz aqui, ó, A, qual é o valor de A? 6.000. 6.000 não, desculpa. 5.811 vezes o quê? Vezes N. Qual é o valor de N? 45. Aí agora eu vou aplicando 189, né? 5.811 vezes 45, né? Vai dar 2.011, 495. Fazendo essa divisão, vai dar 0,00727. Opa, a mesa digitalizadora está descalibrada. E aí, óbvio, aproximadamente ao dia, porque o período está em dia, tá? Isso não vai cair não, mas eu só coloquei mesmo para poder elucidar aí para vocês. E aí, dessa forma, a gente fecha aí o conteúdo, tá, da nossa aula 2. E óbvio que os exercícios, as outras abordagens, nós veremos na próxima aula. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.